Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, moçada. Gente, vamos continuar aqui falando de função de segundo grau e dessa vez a gente vai falar do gráfico da função, tá bom? A gente vai fazer o esboço do gráfico. Então vamos tomar como exemplo essa função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Pessoal, para a gente fazer o esboço do gráfico tem várias formas. Mas uma das formas mais, eu acredito que é a mais simples aí para a gente é o seguinte: nós vamos calcular inicialmente o x do vértice, que é o que? É menos b sobre 2a. Bom, então vamos lá. Traço de fração, então vai ficar menos. Quem é o nosso b aqui? Não é menos 4? Então vai ficar menos 4 sobre 2a. O a é 1, certo? Então tudo isso sobre 2. Bom, menos vezes menos aqui vai dar mais. 4 sobre 2, então o meu x do vértice deu 2. O próximo passo, gente, nós vamos marcar aqui ó, o eixo do x. Sobre esse eixo do x, nós vamos marcar esse x do vértice, que foi 2. Agora, nós vamos escolher dois pontos imediatamente à esquerda desse x do vértice e dois pontos imediatamente à direita. Vai ficar da seguinte maneira: quais seriam os dois pontos imediatamente à esquerda? 0 e 1. E dois pontos imediatamente à direita. Então a gente vai colocar 3 e 4. Bom, se a minha função é y igual a x² menos 4x mais 3, construindo aqui a nossa tabelinha, nesse x, pessoal, veja que agora ficou bem fácil para a gente colocar os elementos. Eu vou colocar, não é qualquer elemento aqui, eu coloco os elementos que vão me dar a simetria da nossa parábola. Então vamos colocar de 0 até 4. Então vamos lá, substituindo esse domínio na função para determinar a sua imagem. Então quando meu x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, 4 vezes 0 é 0, 0 menos 0 é 0, mais 3, então aqui vai dar 3. Quando o meu x for 1, vai ser 1 ao quadrado, vai dar 1, 4 vezes 1, 4, 1 menos 4 menos 3, mais 3 aqui vai dar 0. Gente, veja bem, nós encontramos aqui que o resultado da imagem foi 0, portanto esse 1 vai ser o quê? Ele vai ser a raiz da função, certo? Bom, agora aqui é o 2, esse 2 ele é o quê? Ele é o vértice, certo? Então nós vamos encontrar agora o y do vértice. Então nem sempre você vai precisar usar o y do vértice, aquela fórmula menos delta sobre 4a. Basta substituir na função a imagem que você encontrar exatamente nesse ponto 2, que é o x do vértice, vai ser o seu y do vértice. Então vamos lá. 2 ao quadrado aqui vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então 4 menos 8 menos 4, mais 3 aqui vai ficar menos 1. Pessoal, como a parábola ela é simétrica em relação aqui ao eixo de simetria no vértice, então quer dizer que esses valores eles voltam a repetir aqui, ó, você não precisa ficar calculando mais. Então aqui com certeza vai ser 0 e o último com certeza vai ser 3. Mas se você quiser fazer as contas, vai, olha só, 3 ao quadrado vai dar 9, 4 vezes 3 aqui vai dar 12, 9 com 3, 12 menos 12, 0, que é a raiz da função. E quando o x for 4, 4 ao quadrado vai dar 16, 4 vezes 4, 16, 16 menos 16, 0, mais 3, 3. Prontinho, fácil demais? Agora vamos lá no plano cartesiano para a gente construir, fazer o esboço do nosso gráfico dessa parábola aqui. Então vamos lá, quando o x foi 0, meu y foi 3, então marcamos aqui em cima. Veja que nesse ponto aqui, gente, é onde a parábola vai cortar o eixo do y, ou seja, aqui é o meu c, de fato, olha só, aqui é o c. Bom, vamos ao outro. Agora é a raiz. Se a raiz, nós vamos marcar sobre o eixo do x. Então veja bem, quando o x foi 1, o y foi 0. Marcamos aqui. O próximo, quando o x foi 2, meu y foi menos 1. Nesse caso aqui é o vértice. Então, ó, quando foi 2, menos 1, aqui é o nosso vértice. Quando foi 3, deu 0. Então aqui também é raiz. Então nós vamos marcar exatamente em cima do eixo do x. E finalmente, quando foi 4, lá em cima, 3. Agora é só unir esses pontos e olha a nossa parábola aí. Muito fácil, né? Moçada, veja que nesse caso, o nosso A aqui ó, é positivo, a concavidade da parábola realmente ela está voltada para cima. Notem ainda, gente, que aqui é o seguinte, esse x do vértice aqui, esse 2, ele é média aritmética entre essas raízes, olha só. Se eu pegar aqui, ó, 1 mais 3, as raízes são 1 e 3, certo? 1 mais 3 e dividindo por 2, olha só, 1 mais 3, 4 dividido por 2, vai dar exatamente esse x do vértice. Então, gente, sempre o x do vértice ele é média aritmética das raízes, tá bom? Observe ainda que esse domínio da minha função pode ser qualquer número real. Então, no lugar do x aqui, eu poderia colocar qualquer número. Notem também que a imagem dessa função ela está indo de menos 1 aqui, ó, subindo para infinito. Então, ela vai de menos 1 a mais infinito. Outra coisa que a gente pode observar, o vértice da nossa função foi exatamente quem? O ponto 2 e menos 1, o ponto de coordenadas 2 e menos 1. Repare também que essa função ela tem valor mínimo, quer dizer, o valor mais baixo dessa função foi no y igual a menos 1.
Então essa função ela admite mínimo, e ela tem que admitir mínimo mesmo, porque a concavidade dela é para baixo, né? A virada a boca para cima. Então se a boca da parábola, a concavidade está voltada para cima, ela vai admitir um valor menor, ela vai admitir um valor mínimo. Então aqui é o valor mínimo dela, que foi quanto? Foi menos 1. Notem também que essa função ela é decrescente. Daqui, olha só, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente, ou seja, à esquerda do x do vértice a minha função é decrescente, já à direita a função é crescente. Então à esquerda do x do vértice ela foi totalmente decrescente, ela está decrescendo. À direita do x do vértice ela é crescente. Bacana? Tranquilo? Vamos a mais um aqui, ó. F de x agora é menos x quadrado menos 1. Bom, nós já sabemos o que eu tenho que fazer primeiro? Calcular o x do vértice, né? Que é menos b sobre 2a. Portanto, isso aqui vai ficar. Quem é o b aqui, gente? Nosso b não tem, né? Então, se não tem aqui, vai ficar 0 sobre 2 vezes a. Nosso a aqui é menos 1, então menos 2. Menos aqui vai dar mais, 0 por 2 aqui, evidentemente vai ter 0. 0 não tem sinal, então continua 0 mesmo. Bom, gente, agora nós vamos colocar a retinha do eixo x e vamos marcar aqui o 0. Devemos escolher 2 números imediatamente à esquerda e 2 números imediatamente à direita. Marcamos lá. Quais seriam os 2 números imediatamente à esquerda do 0? Bom, a gente pode colocar menos 2 e menos 1. E imediatamente à direita eu posso colocar o 1 e o 2. Pronto, a minha função y igual a menos x2 menos 1. Agora colocamos a tabelinha de valores. Para o x, nós vamos colocar esses elementos que nós determinamos aqui, ó. Menos 2 até 2. Bom, quando o meu x for menos 2, olhe bem, menos 2 ao quadrado vai ficar 4, só que aqui tem um menos ainda, então menos 4, menos 1, então aqui vai ficar menos 5. Quando o x for menos 1 ao quadrado dá mais 1, mas tem um menos antes, então menos 1, menos 2. Quando o x for 0, então aqui é claro que vai dar menos 1. E os valores agora voltam a repetir, certo? Porque eles são simétricos, dão menos 2 e agora menos 5. Mas se você quiser calcular, olha só, 1 ao quadrado é 1, então vai ficar menos 1, de fato menos 2. Quando for 2, 2 ao quadrado é 4, então vai ser menos 4, menos 1, menos 5. Pronto, agora a gente vai marcar aqui no plano cartesiano. Bom, quando o meu x foi menos 2, meu y foi menos 5, então vou marcar menos 2 e menos 5. Quando o meu x foi menos 1, o y foi menos 2, então menos 1 e menos 2. Quando o x foi 0, o y foi menos 1, marcamos aqui. Quando o x foi 1, o y foi menos 2, então marcamos 1 e menos 2. Quando o x foi 2, o y foi menos 5, marcamos lá embaixo. Agora é só unir os pontos e aí a gente tem a nossa parábola. Pessoal, observe que nesse caso, nosso termo A é menos 1. Portanto, a concavidade realmente ela vai estar voltada para baixo. A boca da parábola vai estar para baixo. Beleza? Veja ainda, gente, que o domínio dessa função é qualquer número real. A imagem agora vai de onde? Veja que a imagem ela vem daqui, ó, de menos infinito, vai crescendo, crescendo, até chegar em menos 1. Então ela vai de menos infinito até menos 1. Bom, o que mais que nós podemos observar? Que o nosso vértice aqui é quem? O vértice vai ser em x é 0 e o y é menos 1. Então, o nosso vértice vai de 0 até menos 1. Observe que essa função, gente, ela não tem raízes. De fato, vocês estão percebendo que ela não está cortando o eixo do x. Significa, então, que nosso delta, ele é o quê? Negativo. Veja bem, delta é o quê? Não é B2 menos 4AC? Então, nosso delta aqui vai ser calculado da seguinte maneira. Quem é o B aqui? Não é 0? Então, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem é o nosso A? Dá menos 1, vezes o C, que também é menos 1. Portanto, o nosso delta vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, menos vezes menos, aqui vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 1, então isso aqui menos 4, que vai dar menos 4. De fato, o nosso delta foi negativo, portanto, essa parábola não irá cortar o eixo do x, porque ela não tem raízes. Veja, gente, que essa função, como a concavidade dela está voltada para baixo, a boca dela está voltada para baixo, então ela vai admitir um valor máximo. E esse valor máximo aqui está nesse y aqui igual a menos 1. Repare ainda que ela é crescente daqui, ó. À esquerda do x do vértice ela é crescente e à direita ela é decrescente. Então, à esquerda do meu x do vértice ela está crescendo até chegar no vértice. Quando chega aqui, nesse x do vértice para a direita, ela vai ser decrescente. Bacana? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então fique ligado aí nos cursos de matemática do professor Joaquim. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá porque tem muita questão resolvida para você e bastante aula, valeu? Então é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima aula, até a próxima questão. Tchau, pessoal!